Ora bom, então vamos falar um bocadinho sobre a poluição da ria, que, enfim, para quem não. Eu começava por fazer a divulgação de um livro sobre a Ria Formosa que o Centro de Investigação Marinha e Ambiental publicou no ano passado, sobre os desafios e as alterações do ambiente, que é, no fundo, uma súmula de toda a investigação que o Centro tem vindo a desenvolver sobre a ria. A publicação é em inglês, mas estamos agora, depois de termos apresentado este livro, estamos agora a fazer uma versão mais para o público em geral, na medida em que pode ser mais um bocadinho, enfim, denso do ponto de vista da investigação. Falando aqui um bocadinho para quem não conhece muito bem estas áreas das fontes de poluição, na ria nós vamos ter várias fontes de contaminação e estas resultam fundamentalmente do aumento da população, desenvolvimento do turismo, e eu chamava aqui a atenção para várias coisas que nos preocupam fundamentalmente, e tem a ver com o impacto dos efluentes, e penso que o Paulo Cruz irá pegar nisto, a utilização de um conjunto de compostos químicos que vão desde os pesticidas, que vão desde atividades que são desenvolvidas na própria ria e no mar, resultante do transporte marítimo, e também, por outro lado, de toda a atividade agrícola adjacente ao sistema lagunar, bem como o impacto que também a atividade do transporte pode ocorrer. Para terem uma ideia, a exploração ou a percentagem de contaminação, a maior percentagem vem sempre de terra e, portanto, corresponde a cerca de 77%, embora a partir do mar nós tenhamos 23% de fontes, e esta percentagem aplica-se à ria. E também, para desmistificar alguma coisa, a exploração offshore apenas representa 1% de toda a agressividade que nós estamos a fazer ao oceano e aos sistemas lagunares em particular. Portanto, temos aqui uma fotografia da Ria Formosa, que, como podem ver, mudou de cor. E isto tem a ver com sucessivas ações de eutrofização que acontecem na ria devido ao excesso de azoto e de fósforo. E isto tem consequências bastante negativas na medida em que a água diminui a sua transparência e reduz o oxigênio, podendo chegar mesmo à ausência total de oxigênio, ou seja, a anóxia. E os dados existentes em muitos locais da Ria Formosa, o oxigênio tem vindo sucessivamente a diminuir. Por outro lado, apenas 70% da água da ria é trocada com o oceano, portanto há 30% que se mantém, e esse facto vai também constituir algum problema de falta de renovação. Não falando depois, enfim, do problema de haver necessidade de dragagens e outras questões. Portanto, a eutrofização é um problema. Por outro lado, têm sido analisados na ria vários contaminantes, dos quais eu aqui apresento os chamados contaminantes tradicionais, ou seja, os metais e os compostos organometálicos, que são compostos naturais, e depois um conjunto de compostos orgânicos que a maior parte deles são fabricados pelo homem, não existem na natureza, e portanto, e aqui tem sido, no fundo, é a área que está coberta por todos os dados existentes sobre a contaminação nestes locais, fundamentalmente, quer na água, mas principalmente nos organismos e particularmente nos bivalves. Portanto, que organismos temos usado? Obviamente as amêijoas e os mexilhões, e para já outros gastrópodes que são indicadores de outro tipo de contaminação, como sendo as tintas antivegetativas, as próprias lapas. Portanto, há informação sobre a qualidade de todos estes organismos nesta área que está aqui apresentada. Ora, o que é que tem acontecido em termos de contaminação? Há coisas que têm melhorado, como podem ver aqui a verde, em alguns locais. Há outras questões que se mantêm e há outras que têm vindo a piorar. E há algumas zonas, especialmente, por exemplo, o cobre na zona do Olhão,
e especialmente um conjunto de novos contaminantes, como sendo aquilo que se chama os produtos de higiene pessoal, que têm vindo a aumentar na generalidade na RIA. Ou seja, há muito pouca recuperação, a não ser do que está aqui a ver, de alguns pesticidas e alguma diminuição do efeito de alguns compostos de tintas antivegetativas que foram proibidas, mas que não diminuíram totalmente, mantêm-se ainda. Portanto, por outro lado, estamos na era do plástico e para terem um bocadinho de noção, tem aqui vários exemplos de chamados microplásticos, ou seja, plásticos cuja dimensão é inferior a 5 milímetros, em mexilhões colhidos na Ria Formosa. Isto são as diferentes formas, os diferentes objetos que que estão no interior dos mexilhões, neste caso, que na zona de Faro correspondem a 17%, e que na generalidade, pelo menos em média, há um ou dois microplásticos nos mexilhões. E relativamente às amêijoas, há quantidades maiores. E depois aqui temos, no fundo, uns espectros que identificam que plástico é que é. Se virem, encontramos plásticos de várias cores, transparentes, verdes, com a predominância dos azuis, e de vários tipos, ou seja, desde poliestireno, enfim, plástico pode ter uma composição muito diferente e, portanto, isto aqui, no fundo, permite identificar que plásticos é que nós estamos a tratar. Isto é um problema na medida que, indiretamente, nós, no fundo, estamos a alimentar-nos de todos estes contaminantes. Ora bom, eu falei-lhes inicialmente nos contaminantes tradicionais, mas com o desenvolvimento industrial e outras questões, há agora um conjunto de contaminantes emergentes e contaminantes emergentes de especial preocupação. Mas dentro dos contaminantes emergentes, aquilo a que nós temos vindo a assistir na Ria e na costa do Algarve em geral, tem sido a detecção de compostos farmacêuticos em bivalves e muito em particular, quer em mexilhão, quer nas próprias amêijoas. Já vimos há bocado que os compostos de higiene pessoal estão a aumentar. As nanopartículas são um conjunto também de contaminantes emergentes e depois está aqui uma lista de dados que, à exceção das toxinas, praticamente não existe qualquer informação sobre a Ria Formosa e, portanto, no fundo, teríamos de começar a analisar alguns destes compostos, na medida em que são os novos compostos que a União Europeia, neste momento, está preocupada e que é preciso informação. Portanto, para terem uma ideia, isto foi feito também no centro de investigação, numa tentativa de melhorar e de tornar mais rápido algumas das metodologias. Se olharem para aqui, isto tratam-se dos compostos farmacêuticos que têm sido detectados em amêijoas na Ria Formosa. Ou seja, os efluentes não tratam estes compostos, as pessoas estão, no fundo, a população está a envelhecer, há um aumento de fármacos que estão a ser medicadas, as pessoas estão a ser medicadas com aumento de fármacos, e é possível aqui ver que nas amêijoas nós encontramos isto tudo, desde os anti-inflamatórios aos corticoides, analgésicos, antibióticos, por aí fora, inclusivamente 1 a 2 dos compostos que a União Europeia considera altamente tóxicos. E, portanto, isto é uma preocupação para juntar às outras misturas de contaminantes de que eu já falei anteriormente. Portanto, isto, no fundo, é a agressão que nós temos vindo a fazer à Ria Formosa, que devia ser altamente preservada, uma vez que o valor económico e a quantidade de pessoas que dependem do trabalho da Ria deviam ter a possibilidade de ter as coisas com melhor qualidade. Mas tudo isto se reflete naquilo em que nós, humanos, depois refletimos e temos. E tem aqui um exemplo de um trabalho que tem sido desenvolvido por colegas nossos no Centro de Investigação,
que é analisando os mesmos compostos na Ria Formosa em mães e recém-nascidos e ligar isto aos alimentos a partir do mar. E como veem, quer nas mães, quer nos recém-nascidos, nós temos aqui todos estes contaminantes, desde os metais, que são os contaminantes tradicionais, com alguma composição de alguns compostos tóxicos, em especial o mercúrio, mas depois aqui há alguns pesticidas que os recém-nascidos têm teores muito mais elevados que as mães. Portanto, tudo isto está interligado e nós temos que rapidamente melhorar a qualidade da ria para manter a sua qualidade, para manter que as pessoas que vivem na ria e fazem e produzem peixes e bivalves possam manter as suas produções com qualidade. Portanto, eu deixava aqui uma mensagem: para melhorar a sustentabilidade é fundamental melhorar a qualidade dos efluentes. E melhorar a qualidade dos efluentes significa investir em novas tecnologias, de que ainda há muito pouca informação e disponibilidade, mas já há em alguns países europeus. E, portanto, é fundamental melhorar a qualidade destes efluentes, diminuir a poluição atmosférica, as escorrências e a própria qualidade da aquacultura. E agora, na era do green shipping, ou seja, temos que fazer grandes transformações na qualidade das embarcações. Eu não falei aqui num novo contaminante que está muito a preocupar, que tem a ver com o ruído, e todos nós sentimos que, especialmente no verão, e enfim, se não houver Covid, há um aumento substancial de ruído na ria, e isto, neste momento, é uma grande preocupação para a qualidade dos próprios recursos vivos. E depois a sensibilização da atividade turística, na medida em que muita da atividade turística também é responsável pelo aumento do lixo marinho e dos plásticos na generalidade. E, portanto, eram estas as mensagens que eu deixava aqui para depois podermos discutir ou analisar algumas das questões em particular. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria João Biano, que nos deixou, enfim, um estudo notável sobre isso. Agora, eu não sei se pomos já as perguntas, se alguém as tem, ou se passávamos, se calhar passava já a palavra ao Paulo, da Agência Portuguesa do Ambiente, ao Paulo Cruz, e depois far-se-iam todas as perguntas distintamente a um ou outro dos conferencistas. Então pronto, vou passar ao Paulo, se ninguém se opõe. O Paulo Cruz, Agência Portuguesa do Ambiente. Por favor. O Paulo Cruz não está. Ainda não tenho vídeo. Pois não. Bom, vou adiantando, enquanto não tenho vídeo. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Um cumprimento especial à doutora Maria João Biano. E já tenho vídeo. Okay. Também vou tentar colocar aqui, compartilhar o ecrã para tornar mais fácil a comunicação. Julgo que estarão a ver. Ok. Bom, portanto, de uma forma muito rápida, tentar dar aqui mais alguma informação na perspectiva da Agência Portuguesa do Ambiente e da nossa atividade sobre a Ria Formosa, que todos conhecem. E antes de mais, também referir uma das atividades que a Agência Portuguesa do Ambiente tem e que é essencial e que é muitas vezes esquecida por ser um trabalho árduo, mas um pouco silencioso e cujos resultados nem sempre são valorizados, só são valorizados quando é necessário para alguma situação específica e nessa altura ou há dados ou não há. E, portanto, para garantir a informação sobre os recursos na região, a agência gera uma série de redes de monitorização
quer da quantidade, quer da qualidade da água, nos seus diferentes ocorrências, subterrânea, superficial, e no caso particular da ria, estão aqui identificados alguns pontos, os pontos de monitorização que são utilizados para a classificação das massas de água, no ano da diretiva quadro da água, da nossa lei da água, e portanto são esses pontos já azul, e estão aí dois triângulos verdes que foram umas amostragens feitas através de amostradores passivos, digamos, um género de umas amêijoas artificiais que ficam a filtrar ou expostas portanto, mergulhadas na água e vão, ao longo de um período mais ou menos alargado, fixando as diferentes substâncias que são depois analisadas. Comunicaram-me há pouco que estes resultados já estarão disponíveis no site da APA. Eu confesso que já não tive tempo de ir vê-los, mas, portanto, estarão disponíveis para quem quiser vê-los. Estão aí os pontos cor-de-rosa marcados, estão bem, mais concentrados aqui na zona de Olhão, que é um programa específico que está a decorrer ainda e que eu à frente irei falar. Também estão aqui os pontos de descarga das hectares, mas como eu tenho uma imagem melhor mais à frente, irei passá-la a seguir. Em termos de classificação da massa d'água, das massas d'água, ela é feita por obrigação da diretiva quadro, e portanto nós estamos neste momento a rever o plano de gestão da região hidrográfica, estamos a avançar para o terceiro ciclo. O segundo ciclo, portanto, que está ainda em vigor, a classificação das massas d'água superficiais está aí resumido nesta imagem e focando-nos na Ria Formosa, portanto, o estado ecológico, a Ria Formosa está dividida em duas massas d'água, duas ou três massas d'água. A zona mais junto à terra está num estado bom, ou superior a bom, e a justificação e a restante está em estado excelente. A justificação deste inferior a excelente tem a ver com as alterações hidromorfológicas, ou seja, alterações na margem que ocorrem principalmente à volta da cidade de Faro e da cidade de Olhão. Do lado direito, portanto, temos aqui a avaliação do estado químico e no segundo ciclo a classificação foi de insuficiente nesta zona mais interior. E o parâmetro responsável foi o nonilfenol, que é uma substância normalmente associada à indústria têxtil e que, portanto, surgiu aqui e também nas águas da costa ocidental. Da avaliação intercalar que, entretanto, decorreu e que, portanto, esta classificação irá ser atualizada brevemente agora no ano do terceiro ciclo, este parâmetro já não surge e a indicação que me deram, também resultado dos amostradores passivos, aponta que haverá uma melhoria do estado químico das águas na Ria Formosa. Obviamente isto parece contrariar aquilo que a professora Maria João acabou de dizer, mas não. Portanto, a monitorização e o estado, a qualidade das águas pode ser avaliada em diferentes aspectos ou perspectivas, na perspectiva físico-química, também avaliando o estado ecológico com base nos seres vivos que aí vivem, macroinvertebrados e outros, e portanto aquilo que por vezes pode parecer contraditório não é, porque também depois a classificação depende das métricas e dos parâmetros de referência que são utilizados ou dos valores de referência e portanto a Ria Formosa, se a zona que é estudada é a Ria Formosa, pela Universidade ao longo de todos estes anos da sua existência, em diversos projetos, e a administração também tem, e estão aqui apenas dois exemplos, isto também para fazer um pouco a história. A Ria Formosa, obviamente, que é uma área de grande importância ecológica e também de grande importância em termos socioeconómicos.
ela é suporte de várias atividades, desde o recreio e lazer até à produção de bivalves, que é uma das mais importantes do país e fonte de rendimento para muitas famílias e muitas empresas. E, portanto, tendo ciente que houve uma evolução nos últimos 40 anos significativa, para melhor, na minha perspectiva, e acho que essa é indesmentível, mas houve marcos em que era importante ter informação e estudos mais dirigidos. E esses marcos foram nos anos 90, a transição para anos 2000, momento em que houve grandes investimentos em termos de infraestruturas de saneamento básico e também em que estávamos em transposição de diretivas comunitárias, nomeadamente a diretiva das águas residuais urbanas, que foi transposta em 97, e era importante conhecer melhor a Ria Formosa para esse efeito. E foram feitos, estão aqui apenas 2, com apoio da Universidade, do próprio CIMA, apoiados também em modulação, porque a Ria Formosa acaba por ter uma dificuldade acrescida, como está sujeita à influência das marés, portanto toda a avaliação e a interpretação dos resultados tem que ter em conta, além dos valores medidos naquele momento, as variações de condição de maré e para além das questões sazonais, etc. E, portanto, nessa altura foram feitos estes estudos, nomeadamente para averiguar-se a classificação da Ria Formosa em termos de sensibilidade. Se seria uma zona sensível ou não, não no sentido mais lato e corrente, mas para efeito das águas residuais urbanas, nomeadamente para avaliar da necessidade de remoção de nutrientes, azoto e fósforo nos efluentes urbanos ou outros parâmetros. E a Ria Formosa acabou por ser classificada como zona sensível, não pela questão dos nutrientes, e já falei disso em pormenor mais à frente, com mais pormenor mais à frente, mas pela questão da bacteriologia, portanto, da contaminação bacteriológica, uma vez que essa contaminação poderia condicionar a atividade aquícola, nomeadamente a produção de bivalves, que, como sabem, é muito vulnerável à contaminação bacteriológica. E, portanto, acabou por ficar com essa classificação. Isto, retirei, em 2011 houve 2 estudos, o Quasos, também com envolvimento da Universidade, com o IPMA, ou o IPMAR ainda na altura, patrocinado pela Polis e com o envolvimento de várias entidades, e já agora aproveito, a Ria Formosa tem essa particularidade de ter a intervenção sob o ponto de vista de gestão e administrativo de vários organismos. Em primeira mão o ICNF, sendo ela uma zona protegida, o IPMA atualmente e a DGRM no âmbito dos recursos marinhos, a Agência Portuguesa do Ambiente no âmbito da gestão do domínio hídrico e também da água, da qualidade da água, e depois outras entidades nas zonas periféricas. Mas para dar nota é que isto é meramente exemplificativo da evolução que houve, estão aqui dados de metais em amêijoas, comparação entre 1984 e 2011, e portanto na zona de Faro e na zona de Olhão, e genericamente com maior ou menor variação nota-se uma evolução positiva, portanto nesses cerca de 20, não chega bem a 30 anos, 25 anos. Também em termos de contaminação bacteriológica, portanto, estes valores foram também resultados desse estudo da Quasos em 2011, e só o fui buscar, não é muito atualizado, porque nos dá uma retrospectiva ou a evolução desde inícios dos anos 90 até finais dos anos 2000 a 2010, em que se nota uma redução drástica das situações com contaminação mais elevada, porque esse vermelho da classe C
de acordo com os critérios de classificação das zonas de produção. Portanto, esse foi outro dos estudos feitos também em 2011 e 2012, que foi o Forward, que em paralelo com o Quasos avaliava, portanto, debruçava-se sobre o potencial de aproveitamento dos recursos, nomeadamente dos bivalves na ria, e tentava definir alguns modelos de gestão. Pronto. Falando sobre as expressões, que foi logo o primeiro slide da professora Maria João, pois obviamente que tipicamente são estes os setores que têm pressão sobre os recursos hídricos, e a pressão pode ser exercida nos aspectos qualitativos, mas também noutros. As questões hidromorfológicas também são importantes, a questão de espécies invasoras também tem impacto, mas vamos nos circunscrever às questões da qualidade da água, que é o tema principal, e portanto eu destaquei aqui o setor urbano. É sem dúvida um setor muito importante em termos de contaminação e de pressão sobre a Ria Formosa. A agricultura também, a pecuária já praticamente não existe, a indústria e a energia também, mas na bacia da Ria Formosa tem uma ocorrência muito reduzida, e mais reduzida ainda de hoje em dia. Os portos e transportes também, apesar de também ter havido aqui, o queijo comercial, o porto comercial está sem atividade neste momento. Em contrapartida, a atividade de náutica de recreio não tenho valores, mas admito que tenha vindo a aumentar, e portanto é sempre uma pressão a considerar. Obviamente que todos se lembrarão de situações de anos 80, finais dos anos 80, que até hoje se alteraram radicalmente, nomeadamente na indústria, e só para falar de alguns casos, todos se lembram da zona industrial de Olhão nessa altura, e da antiga fábricas associadas à transformação do peixe e seus derivados, da antiga Safol, fábrica de farinha de peixe, aqui em Faro, das fábricas de produção ou de processamento de semente de alfarroba, só para dar alguns exemplos. E, portanto, essas situações desapareceram ou têm já tratamento, que é o caso da zona industrial de Olhão. A pecuária já existiram, nomeadamente aqui uma nos arredores de Faro, com uma certa dimensão, mas que entretanto também foi desativada. Para pegar por setores, a agricultura, ou seja, como a professora Maria João disse, os contributos de terra são a principal fonte poluidora, apesar de haver alguns que também vêm do mar, e se falarmos de nutrientes, há períodos do ano em que há aqui a própria importação e exportação de nutrientes na ria. As águas costeiras têm também alguma influência, não é só o que vem de costa. Mas em relação à agricultura, e falando também de medidas para evitar, portanto, a contaminação de origem agrícola, dá-se essencialmente por lixiviação dos solos ou por infiltração através dos solos e contaminação dos aquíferos, que alguns deles depois têm conexão hidráulica com a Ria Formosa, nomeadamente aqui o aquífero da Campina de Faro. E, portanto, no âmbito da agricultura, as medidas são essencialmente as que advêm da implementação das boas práticas agrícolas, e no caso particular da zona da Campina de Faro e da zona da Luz de Tavira, como estas zonas foram classificadas como vulneráveis por elevadas concentrações de nitratos nas águas subterrâneas, de origem, portanto, contaminação de origem agrícola, estas zonas estão sujeitas a um código de boas práticas e a um programa de ação coordenado e implementado pela Agricultura, pelo Ministério da Agricultura, nomeadamente aqui através da Direção Regional, que visa o controle da utilização de fertilizantes e fitofármacos na agricultura, para minimizar o seu arrastamento e a sua lixiviação para as massas de água.
Em relação às águas residuais urbanas, eu tenho que acelerar, que são, sem dúvida, as principais fontes pontuais que existem e que existiram em piores condições no passado. Eu só coloco este mapa para poderem visualizar as alterações que houve. Portanto, o amarelo estão uma série de estações de tratamento que ao longo do tempo foram desativadas e não foram desativadas. A sua desativação por si só não seria um benefício, foram desativadas porque, além do seu desempenho já estar aquém do desejável, permitiu integrar em sistemas de maior dimensão, com outra escala e onde foram feitos investimentos significativos. E neste momento existem 5 grandes estações de tratamento, a mais recente, inaugurada em finais de 2018, que permitiu a desativação da antiga Etar de Faro Nascente e a de Faro de Olhão Poente, desculpa, com uma nova estação que tem outra flexibilidade em termos de exploração e gestão. Portanto, esta é uma das medidas como foi dito, de melhorar ou reduzir a contaminação na Ria Formosa. Obviamente que nesta matéria se estas são de última geração, virão novas gerações de tecnologias e de tratamento, porque, como foi dito, quanto mais se estuda, mais se descobre, obviamente. Quanto maior é o zoom da lente que utilizamos, mais conseguimos ver. E, de facto, há uma série de poluentes que estas tecnologias, nomeadamente as que dependem do tratamento biológico, foram desenhadas para remover carga orgânica e nutrientes. E, portanto, também poderá haver alguma diminuição, mas mais como efeito quase colateral da desorção nas lamas do que com tecnologias dirigidas para esse fim especificamente. Também a reutilização de águas residuais, não sendo um tratamento, em algumas zonas reduz a quantidade de água descarregada na ria. E para dar um exemplo que também foi focado aqui, a questão da eutrofização, e aquela imagem apresentada, eu julgo que se situa precisamente no setor poente da ria. Por exemplo, a Etar da Quinta do Lago, que descarrega para uma zona com muito pouca renovação de água. Já existe reutilização e está previsto que possa vir a existir a curto prazo em muito maior percentagem, o que fará com que durante grande parte do ano não haja qualquer descarga para a ria. Portanto, com os benefícios que aí advêm, para além da eficiência na gestão da água, nas origens da água. Outro problema grave, e vou tentar não me alargar muito, é a poluição difusa. Ela não é bem difusa, mas posso classificá-la dessa forma, associada aos centros urbanos. Em períodos de precipitação e após períodos de precipitação, há sempre picos de cargas orgânicas e inorgânicas que chegam à ria, quer por arrastamento através da bacia hidrográfica, mas principalmente estas zonas urbanas, e há várias: Faro, Montenegro, Olhão, Fuzeta, Santa Luzia, Tavira. Portanto, todas estas zonas são lavadas e tudo o que está acumulado nos pavimentos é arrastado. E só para dar exemplo de uma situação que acontecia e que melhorou, o arrastamento do chumbo, que existia em grande quantidade na gasolina, em grande quantidade, isto é, que existia nas gasolinas e que, a partir de determinada altura, foi eliminado, e isso já é notória a redução da quantidade de chumbo nas águas lixiviadas. Nesta matéria, também é certo que quando ocorrem precipitações intensas, e como até recentemente, no mês passado, ou no início deste mês, as redes de saneamento têm, nas zonas mais antigas, em que nem sempre são redes totalmente separativas, acaba por haver algum arrastamento de águas residuais nesses episódios de precipitação intensa, em que os grandes caudais gerados não conseguem ser todos elevados para as hectares. Paulo Cruz, temos que abreviar. Vamos acabar. Temos mesmo.
uma ação que está em curso, que eram os tais pontos amarelos aqui na Ria Formosa, que é uma caracterização da tal poluição urbana difusa na zona do Olhão, onde é sabido por todos que há uma área de produção de bivalves está interdita, e tem havido aqui um trabalho mais de pormenor para tentar identificar as zonas e as medidas a adotar. E termino. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Cruz. Agora abrimos imediatamente, damos imediatamente lugar à altura das questões. Há muitas inscrições no bate-papo e passo a palavra à Rafaela Scheffer. Rafaela. Obrigada, Afonso. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas antes do evento, então eu proponho que nós começamos por elas e depois nós seguimos com as perguntas do bate-papo, e se alguém quiser fazer alguma intervenção final com o microfone, se houver tempo também nós vamos liberar. Então, a primeira pergunta é: a Ria Formosa, do Ludo a Cacela Velha, tem condições de exceção para a prática do ecoturismo utilizando apenas embarcações movidas à energia solar, a vela e a remos durante todo o ano. Atividades que, além de economicamente rentáveis, permitem, ao mesmo tempo, promover o usufruto amigo do ambiente deste espaço maravilhoso que é o Parque Natural da Ria Formosa. Qual poderá ser o contributo das escolas para a resolução do problema? Passo a palavra, então. Então, o micro... Bom, eu não sei se eu percebi bem a pergunta, mas obviamente que a melhoria da qualidade das embarcações vai ajudar, mas não poderemos só ficar com energia solar, com certeza, mas a transformação que vai haver no chamado green shipping, ou seja, na alteração que vai ser obrigatória nos motores dos barcos e também nas suas estruturas, vai com certeza também ajudar a melhorar, mas nós temos atividades económicas na Ria que não podem ficar só pela energia solar e por atividades que não tenham, no fundo, qualquer outra atividade que impeça a parte do desenvolvimento económico. Temos é que arranjar um equilíbrio. Pegando na pergunta, havia qual é o papel das escolas no final, acho eu. Pois, as questões da Ria, e como quase todas diria, mas na Ria em particular, além de várias entidades que intervêm, também as populações fazem da Ria o seu local do lazer, mas também das suas atividades económicas. E muita das questões que foram aqui identificadas e da poluição que aqui foi identificada dificilmente será resolvida apenas a jusante, isto é, obviamente podemos desenvolver hectares que produzam água no seu estado praticamente puro. Podemos, no entanto, isso não vai chocar com questões relevantes, questões financeiras, que os custos são muito elevados, e também de alguma proporcionalidade desse tratamento. A via que também é utilizada e sobre a qual a Comissão Europeia aposta, e todos nós devemos apostar, é na redução na origem, ou seja, e aqui fui buscar isto porque todos temos um papel no nosso dia-a-dia, de uma forma consciente ou inconsciente, todos nós produzimos resíduos, lançamos esses resíduos no meio do caixote do lixo, mas também muitos vão pelas instalações sanitárias e pelo lava-louça, e portanto a redução na origem pela regulamentação, como foi o caso das tintas antivegetativas, a eliminação de determinados compostos, né, nesses produtos, é um dos caminhos. A educação também, e o caso dos microplásticos é um bom exemplo,
os jovens podem continuar a ser, porque eu acho que eles já levam injeções maciças de educação ambiental. Julguei que a partir de uma certa idade esquecem alguma dessa informação que receberam. Mas deve-se continuar, obviamente, a apostar nas escolas para comportamentos mais adequados em termos ambientais e questões de cidadania. Microplásticos. Veja-se hoje com a questão da pandemia a quantidade de máscaras que se encontram na rua. Portanto, só para dar um exemplo em que há matérias em que não poderemos estar só à espera das instituições para resolver, tendo elas essa responsabilidade e esse papel, obviamente. Mas, portanto, Paulo, a educação é importante. Esta questão foi respondida, temos que dar lugar a outras, porque é muito importante. Vamos, Rafaela. A segunda pergunta começa com: como avaliam a enxurrada de explorações de aquacultura promovidas pela Drap-Alg e as suas consequências quer em mar, quer na Ria Formosa? Quem responde? Eu posso responder, quer dizer, é uma atividade que tem que ser mais regulamentada em algumas questões, porque nós também precisamos de saber o que é que está a ser utilizado. Durante muito tempo foram utilizados muitos antibióticos que têm o seu impacto negativo e, portanto, agora é preciso também tentar fazer uma avaliação, enfim, do impacto ambiental a nível de nitrização dessas próprias atividades, que se têm alterado ao longo do tempo, mas que tem os seus impactos, obviamente. Quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Posso dizer algo sobre a questão dos viveiros, em que nós participamos e éramos a entidade licenciadora, e que neste momento está a ser partilhada ou transitar para a Direção-Geral dos Recursos Marinhos, e que não tem havido aumento das áreas e, em alguns casos, já há um esforço de tentar planear a sua localização e, em algumas situações particulares, tentar relocalizar. Isto porque os bivalves são organismos filtradores, portanto, são aqueles que vão acumulando os poluentes que possam existir, mesmo aqueles que existam em menores concentrações, ao serem filtrados vai havendo alguma acumulação, e parece-nos que uma medida cautelar haver alguma zona de tampão na envolvente às zonas urbanas, por aquilo que disse. Portanto, todos estes micropoluentes surgem por diversas origens e, portanto, a criação dessas zonas tampão dá-nos uma garantia acrescida em termos da qualidade e dos riscos para a saúde da ingestão desses organismos. Ok. Seguinte. Rafaela. É o desenvolvimento da náutica de recreio, com a criação de mais locais de amarração e marinas, compatível com a preservação do ecossistema da Ria Formosa? E a possibilidade de abertura do Porto de Faro aos navios de cruzeiro? Como é que se fixa um limite de carga de utilização humana da Ria Formosa? Quais são as linhas vermelhas? Quem? Eu posso dar alguma chega, estou completamente fora da minha área de conforto, como se costuma dizer, mas há aqui matérias que são matérias reguladas, nomeadamente pelo plano de ordenamento do parque, portanto, que compete ao ICNF a sua gestão. E, portanto, admito que seria a entidade que melhor poderia responder a esta matéria. Óbvio, a questão dos fundeadores. Posso, no entanto, dizer algo que é importante e há trabalhos nesse sentido de tentar regulamentar e criar zonas de fundeamento, ou de fundeação, desculpa, não sei qual é o termo mais correto, das embarcações e a cautelar a questão das águas residuais, portanto, produzidas nessas embarcações, porque no período de verão chegam a estar milhares de pessoas em embarcações que estão estacionadas aí na ria, junto às ilhas,
durante uma semana, 2 semanas. Portanto, temos, fala-se da população flutuante nas habitações, mas também temos população flutuante, verdadeiramente flutuante, neste caso, em embarcações que legitimamente procuram estas zonas pelo seu interesse e menos ilegitimamente, algumas delas farão as descargas portanto, das instalações sanitárias das embarcações diretamente para a água. E, portanto, estão a ser desenvolvidos trabalhos para tentar criar, além da fiscalização das situações, criar condições para a recolha adequada em pontos adequados dessas águas residuais e que localmente podem ter alguma relevância. Muito obrigado. Rafael, a seguinte. Considerando que uma grande parte das habitações com mais de 40 anos, existentes em algumas ilhas barreira, e em especial na praia de Faro, ainda canalizam os esgotos domésticos para fossas sépticas individuais, que impacto tem o efluente proveniente desses dispositivos na Ria Formosa? Maria João, diria eu, ou Paulo? É evidente que isso vai ter o impacto, para já, de não estar ligado a nenhuma destas etapas e, portanto, vai ter o impacto na contaminação microbiológica e nas outras. E, portanto, nós falamos aqui, portanto, isso é uma solução que devia ser evitada a todo custo. Quer acrescentar, Paulo? Sim. No caso no caso da ilha de Faro e também das ilhas, foram já feitas redes de saneamento em finais de anos 90, anos 2000, início da primeira década de 2000, e essas zonas foram dotadas de redes. A ilha de Faro está ligada à etar de Faro Noroeste, junto ao aeroporto, e as ilhas de Colatra e Farol e Armona estão ligadas à etar de Olhão, da zona industrial de Olhão. E, portanto, no caso das ilhas, podem existir ainda algumas habitações que não estejam ligadas, mas isso também se prende com o processo de regularização e da situação das construções, das habitações ilegais nas ilhas e, portanto, todo este processo de requalificação e dos planos de intervenção nessas ilhas. Mas a maior parte das águas residuais já estão ligadas à rede. Obviamente que as que não estiverem pois contribuem para a contaminação. Embora as fossas sejam uma descarga não direta na massa d'água, é através e, portanto, essas águas atravessam tanto o substrato, nesse caso arenoso, que até é um meio bastante favorável, mas obviamente que não é a melhor situação. Prosseguimos, então. Essa pergunta do Abel Silva. Gostava de perguntar ao Paulo Cruz se está prevista alguma intervenção na zona de Casselha Velha, no limite leste da ria, de modo a fechar a barra que foi indevidamente aberta e que permitiu a acumulação de areias, redução da profundidade e a entrada de água do mar, que está a afetar diretamente a riba onde se situa o forte de Casselha. Isso. Essa não é claramente aqui a minha área de atividade, mas do que sei, essa situação está em avaliação. Ok. Prosseguimos então, Rafaela, obrigado. Essa pergunta é da Carla. Sobre o lixo microplástico marinho, a predominância de plásticos azuis seria devido por qual tipo de produto plástico? Tampinhas de garrafas de água ou plásticos usados na aquacultura? Quem responde? O facto depende do tipo de plástico, ou seja, nós sabemos já atualmente, de uma maneira geral, que há uma certa predominância, quer para os peixes, quer para os bivalves, gostarem mais de acumular o azul. É uma questão que a comunidade científica está a tentar explicar,
Agora, se é tampas de plástico ou outro tipo de questões, isso tem a ver com o tipo de plástico acumulado e isso tem que ser feita a ligação, mas há uma predominância que pode estar ligada com aquilo a que os organismos estão habituados no meio, de uma acumulação de plástico azul. Não é o único, mas é a maior percentagem. Não é a única cor, mas é a maior percentagem. Respondido. Então, Rafaela? Outra pergunta da Carla Martins. Gostaria também de perguntar para a doutora Maria João Bebiano quais são os compostos que a comunidade europeia considera como tóxicos e que foram encontrados em seu estudo nas amêijoas da Ria Formosa. Ora, há um conjunto, começa logo pelos metais, quer eu, quer o Paulo falámos neles, depois todos os compostos que eu falei como contaminantes emergentes são regulamentados pela União Europeia e são preocupação, mas aqueles que estão agora mais preocupantes foi os últimos que a comunidade europeia foi aqueles últimos que eu falei, que são os contaminantes emergentes de especial complexidade, bem como os fármacos, e dentro dos fármacos há especialmente o diclofenac, que toda a gente deve reconhecer, que é o chamado Voltaren, que neste momento é considerado altamente tóxico nas águas pela comunidade europeia. Muito obrigado, Maria João. Rafaela? Essa pergunta é do André Lara, da Cives, que está acompanhando no Facebook. Que instrumentos ou competência legal tem a APA para, além de monitorizar as fontes de poluição, de punir quem polui? Caso não seja competência da APA, que entidades fazem essa fiscalização? E essa fiscalização tem tido resultados? Quais? Essa é claramente uma responsabilidade da APA. Quanto à fiscalização, muitas outras entidades podem fazer essa fiscalização, começando logo pelas forças policiais, em particular a GNR, que tem um corpo especial para o ambiente, que é o conhecido CEPNA, o próprio ICN também, mas em matérias de descargas de águas residuais é a APA, com certeza. Mas convenhamos que descargas de águas residuais ilegais ou não é uma situação comum e identificada. E quando são identificadas, e não tenho ideia nenhuma muito recentemente, agora, e tal não quer dizer que não haja descargas de águas residuais para além das que saem das hectares. As que saem das hectares são monitorizadas regularmente, têm uma licença que fixa os parâmetros e, portanto, essa situação é avaliada e hoje o panorama não tem nada a ver com o que se passava há 30 ou 40 anos atrás. Em termos genéricos, mais de 90% das hectares cumprem os normativos de descarga e eu quando digo cumprem praticamente em todos os resultados cumprem esses resultados, portanto esses valores limites. Agora, muita das descargas ou da chegada de poluentes à ria ocorrem de forma mais difusa, como já referi, nomeadamente em situações de precipitação, seja a difusa de origem agrícola, e essa não tem sequer enquadramento, seja a que surge através dos sistemas de águas pluviais. Cada cidade tem dezenas de tubagens, de pontos de descarga, e, portanto, podem ocorrer situações de descarga e ocorrem frequentemente. Há algumas que decorrem de acidentes, entupimento. Basta entupir uma caixa de visita, como certamente todos já viram na rua, entupimentos e água a correr. Essa água corre e entra na primeira sarjeta que tiver e portanto, vai parar à ria. Isso são situações pontuais que são resolvidas e decorrem da atividade normal dos sistemas. Outras situações são aquelas ligações indevidas que existem nas águas pluviais e cuja eliminação é um trabalho muito complicado e que é feito diariamente e que diariamente também podem surgir novas. A título de exemplo, alguém que faça umas obras na sua casa,
quem estiver lá a trabalhar, se não tiver cuidado, ou fazer a renovação de uma casa de banho, ou criar uma nova casa de banho, pode ligar, por vezes, à tubagem que está mais próxima, e se essa for a tubagem de águas pluviais, já temos uma nova descarga que vai parar à ria e cuja detecção depois é muito difícil. E as entidades gestoras em baixo têm vindo a fazer um trabalho recorrendo a vários métodos, alguns deles com recurso a robôs com câmaras que percorrem as condutas para detectar e tentar eliminar essas descargas. Prosseguimos? Pergunta da Nídia para o Paulo Cruz. Eu creio que sobre as descargas das etares para a ria, ela diz: vimos estudos. Há regulamentação? Quem força a sua aplicação? Quem controla? Foi o que acabei de dizer. Exatamente. Eu gostava de dizer também que há uma coisa que não tem sido feita a avaliação, que é o impacto das embarcações, e que não é assim tão pequeno como isso. E, portanto, que é uma área que há realmente falta de eficiência de nós termos até para enfiar nos modelos em que faz previsões, não conhecemos bem o impacto da poluição das embarcações na ria. Quando diz poluição por águas residuais ou outra induzida por motores, tintas? A parte atmosférica, que hoje é considerada um dos maiores contributos das embarcações, a parte neste momento, uma das questões que preocupa também a União Europeia são as micropartículas provenientes dos cascos dos navios, independentemente, porque esta é no fundo, há uma plasticidade também nessas componentes e, portanto, há todo um conjunto de coisas que não está feita uma avaliação na RIA sobre essa matéria, portanto, sobre o impacto das embarcações, quer sejam de recreio, quer sejam, enfim, da atividade pesqueira, e, portanto, é uma informação que era importante porque não se conhece neste momento qual é a percentagem e o impacto. Muito obrigado. Rafaela, mais perguntas para os nossos convidados? Pergunta da Ana Cristina Leal no Facebook. Que projetos estão em curso nesse momento ou planeados para serem implementados a curto prazo para melhorar as águas que vêm dos efluentes? Como se consegue reduzir as quantidades de mercúrio? Projetos, como disse, em termos de saneamento básico, a maior intervenção e a última intervenção foi em 2018, com a desativação de 2 hectares por lagunagem, uma de Faro e outra de Olhão, e a construção de uma nova hectare. Portanto, não estão previstos a curto prazo na ria. Aliás, a maior parte das hectares da ria já são relativamente recentes. A hectare de Tavira, chamada hectare do Almargem, que descarrega para a foz da Ribeira da Almargem, também é recente. A hectare de Noroeste de Faro também, apesar do recente, o tempo passa depressa, mas é uma hectare de última geração, com ótimos desempenhos. E, além disso, os normativos de descarga, no caso da bacteriologia, que é uma das nossas preocupações, tendo em conta a produção de bivalves na ria, estas duas, a de Faro Noroeste e a de Faro Olhão, têm valores de descarga, para aqueles que estarão mais familiarizados, da ordem portanto, o valor máximo é 300 E. coli por 100 mililitros. Portanto, são valores já muito baixos, serão dos mais baixos do país, precisamente para tentar compatibilizar essa descarga com a produção aquícola que existe. Portanto, novos projetos para já não há. O que há de novos projetos, sim, são projetos de reutilização, nomeadamente a partir da hectare da Quinta do Lago, que, apesar de ter níveis de tratamento, inclusive a remoção de nutrientes, se essas águas forem valorizadas, chamemos-lhe assim, na rega, portanto, reduz-se aquela carga pontual e localizada de águas residuais. Muito obrigado, Paulo. Rafaela?
O que pode acarretar às mães e recém-nascidos os pesticidas perigosos encontrados na investigação da doutora Maria João e como a APA está a implementar um controle para que essa contaminação diminua? Maria João. Eu gostava de falar um bocadinho também na pergunta anterior, em que se perguntou o problema do mercúrio. O mercúrio, felizmente, não é um problema na Ria Formosa. O mercúrio detectado vem da alimentação de alguns peixes que estão no fim da cadeia alimentar, um dos quais muito conhecido é o atum, e que tem elevados níveis de mercúrio. E que não são acumulados aqui na zona. Mas é um facto, porque isso é muito conhecido, e o atum, como sabem, é um alimento em que o Algarve utiliza muito. Como em relação à passagem destes poluentes das mães para os filhos, passa através da placenta. E, portanto, este estudo foi acompanhado de um estudo epidemiológico, que está muito agora na moda por causa do Covid, também para tentar relacionar os níveis encontrados com as atividades e os locais. E naquela informação que eu lhes mostrei, por exemplo, a maior quantidade de pesticidas são detectadas nas mães nas zonas de Tavira e por aí passam. E, portanto, isto tem a ver com problemas de saúde humana que, enfim, que ultrapassam, no fundo, a parte legislativa diretamente relacionada com a Ria Formosa. Mas é um facto que nós todos acumulamos, e para terem uma ideia, o primeiro filho é o desgraçado, que é aquele que recebe 80% dos poluentes acumulados pela mãe. Portanto, enfim, quem for primeiro filho é aquele que está mais exposto a isso, à eliminação de todos os contaminantes que a mãe ao longo do tempo acumulou. E, portanto, isto é um facto que para nós, enfim, em termos das concentrações, o facto de encontrarmos estes pesticidas é preocupante, para além de alguns dos metais, em muito particular o cádmio, que tem uma incidência renal bastante conhecida e que está relacionada depois com outras atividades e até com o problema da osteoporose. E, portanto, todos estes compostos têm implicações na saúde humana. E é por isso que nós temos que fazer um esforço para reduzir a todos os níveis, porque é o homem que os põe no meio ambiente e no meio aquático e depois, no fundo, acaba por os acumular por outra via. Uau! Uau! Deixem-me dizer, entretanto, aqui aproveitando a minha qualidade de moderador, muito, muito incompetente, devo dizer, concluo eu, que as perguntas não têm que ser escritas só. Quer dizer, quem quiser apresentar-se e pôr de viva voz a sua pergunta ao seu comentário aos nossos convidados, esteja à vontade. Rafaela, entretanto. Temos mais 2 perguntas aqui do Facebook e depois podemos abrir para as pessoas que quiserem fazer as perguntas usando o microfone. Combinado. Então, a pergunta começa: apesar da Etar Faro Olhão ser a mais recente, é de 2018, há problemas de descarga descontrolada de efluentes. Exemplo, águas residuais descarregadas via sistemas de águas pluviais, que estão a inviabilizar a atividade dos produtores de bivalves. Que medidas estão a ser tomadas para resolver a situação? Essa acho que é dirigida para mim. Portanto, eu suponho que esta referência à inviabilização da atividade tem a ver com uma das zonas de produção, que é o chamado Olhão 3, que é uma zona de produção que fica junto à cidade de Olhão e que, de facto, neste momento está interdita a atividade da apanha de bivalves. Essa zona está... Portanto, a avaliação que ainda está a decorrer, que eram aquelas fotografias que eu mostrei com colegas a fazer recolhas e um conjunto de pontos em que são feitas recolhas, apesar de não estar concluído, confirmam que há contributos da zona urbana com alguma expressão, que se agravam em situação de precipitação.
e, portanto, são os trabalhos, no caso de Olhão, mas isso ocorre noutras cidades, no caso de Olhão, a entidade gestora das infraestruturas, a Ambiolhão, tem vindo a implementar medidas e correções em todas aquelas zonas de redes, principalmente na zona antiga, como já, para não me repetir, portanto, carecem de intervenções e de eliminação de setores que, por vezes, estão ligados aos pluviais sem que se saiba. Portanto, é esse trabalho que está a ser feito e que tem que ser intensificado. E já agora aproveito para deixar, eu não tive a oportunidade de pôr essa referência, mas a diretiva das águas residuais urbanas está neste momento em processo de revisão. Aliás, para quem tiver mais curiosidade e mais envolvido, julgo que vai haver uma conferência que é possível assistir online, tem estas facilidades agora mais recentes, e precisamente os desafios para o futuro são os poluentes emergentes e são estas questões das descargas em situação de precipitação e de alguma promiscuidade, chamemos-lhe assim, entre águas pluviais e águas residuais. Por isso, houve uma grande melhoria no controle das fontes pontuais, através das hectares, e, inegável, não eliminou de vez outras origens. Em muito menor quantidade, é certa. No caso do Algarve, também convenhamos que, comparativamente com outras zonas, felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, temos uma atividade industrial muito pouco significativa e indústria pesada muito menos, o que nos facilita a vida, digamos assim, em termos poluentes com origem nessas atividades, contrariamente ao que existe noutras zonas do país, veja-se à volta do Porto, na Ria de Aveiro, no estuário do Tejo. Portanto, a nossa poluição tem uma grande componente orgânica, sem prejuízo dos poluentes que vão também nas águas residuais urbanas. Obrigado, Paulo. Temos tanto quanto percebo, temos mais uma pergunta, não é, escrita. Não é, Rafaela? Isso, é a pergunta do André Ponte. Ok. E depois abrimos, então. Isso. A recolha de lixo na zona poente da Praia de Faro, agora pertencente a Lolé, foi interrompida, fato que leva alguns moradores a enterrar o lixo na areia. Como sensibilizar as autarquias em questão, Faro e Lolé, para a resolução desse problema? A Carla ainda salienta que as alterações na recolha de lixo naquela zona antecedem a pandemia. Eu diria que a primeira medida será endereçar uma reclamação ou esta informação às autarquias diretamente, sem dúvida. Não é, a recolha de resíduos não é da competência da APA, mas diria que o assunto acho que merece atenção e certamente que as autarquias, eu sei que aquilo é o limite dos concelhos, mas deve ser colocado a essas entidades. É o conselho que posso dar. Pois. Então, como fazemos agora, Rafaela? Ajuda-me. Eu não tenho certeza se alguém gostaria de fazer uma pergunta, mas agora estamos abertos a perguntas usando o microfone, ou se quiserem digitar, eu continuo lendo as mensagens que vierem ao chat ou via Facebook. Exatamente, temos várias hipóteses. De qualquer modo, qualquer pessoa, incluindo os nossos convidados, a professora Maria João Biano ou o Dr. Paulo Cruz, se quiserem, entretanto, fazer algum acréscimo ao que já disseram, ou que, entretanto, suscitou este debate, estejam à vontade, toda a gente à vontade. Estas coisas digitais ainda me confundem um bocado, estas coisas assim, sem ver as pessoas sentar perto delas, mas enfim. Tenham a bondade. Parece que
Alguém quer entrar? Posso fazer um bocadinho de barulho só? Só faz favor. Boa tarde a todos. Eu ia só dizer que nós estamos a fazer uma coisa maravilhosa, que é começar e estar aparentemente prontos para acabar à hora combinada. Tínhamos dito que isto durava 1 hora e parece já passámos. Já passámos, mas não passámos assim escandalosamente. Não. E lembrar que nós temos aqui nas perguntas, junto com as perguntas escritas, têm chegado algumas mensagens muito elogiosas para os nossos convidados e para a nossa organização, que não são propriamente perguntas e por isso não foram lidas, mas eu queria transmitir esta impressão que corre aqui em 2 ou 3 mensagens que chegaram, muito simpáticas. Muitos parabéns pela iniciativa, muitos parabéns pelas intervenções, pelas respostas, e dizer-vos que o nosso João Brandão está a preparar um curto resumo do que aqui se passou para nos dizer, porque nós gostávamos que nestas nossas ações houvesse uma ação, uma consequência prática das nossas ações, e nesta primeira o que pensámos fazer foi escrever um texto. Obviamente que o que o João Brandão agora nos pode dizer é um texto escrito à pressa em cima do acontecimento, não será a versão mais linda do que ele consegue escrever a partir daqui, mas eu acho que valia a pena pormos o microfone no João Brandão e ouvir o que ele tem para nos contar. Sem dúvida. Ok, faz de conta que consigo. Mas não partilhar a ecrã. Não te vemos. Screen. Optimize screen. Estão a ver alguma coisa? Não. Um texto Word, não? Espera aí. Depois tem que começar o vídeo. Não tinha começado o vídeo. Pois. Isto nada é simples. Vou fechar aqui as janelas quase todas. Eu vou ler. É melhor, mais simples para mim. No fundo, nós tivemos 2 boas apresentações com um espírito um bocado diferente. E que a Maria João Bebiano, Certificação Marítima e Ambiental, fez um foco na poluição e nos vários níveis de poluição que nós temos aqui que sentimos aqui na RIA. E, em particular, eu passo a dizer, começou por informar que o CIMA editou um livro em inglês sobre a RIA e poluição e que brevemente será editado uma versão portuguesa do livro. Sobre as fontes de poluição da RIA, é preciso considerar o impacto de efluentes, em particular pesticidas, o problema da atividade humana na RIA e as atividades de transporte que lá decorrem de barcos, etc. A principal contaminação, disse a Maria João Guilherme, vem da terra e alguma contaminação vem do mar. Se bem percebi, 67% vem da terra e 20 e poucos por cento vem do mar. Da terra vem fundamentalmente excesso de nutrientes, azoto e fósforo, que provoca a eutrofização, com uma redução do oxigênio agravada por a Ria Formosa apenas trocar 70% da sua água com o mar. Outros contaminantes importantes são metais e organometálicos e compostos orgânicos que têm grande impacto nos organismos, em especial nos bivalves. Em particular, falou do cobre na zona do Olhão e dos produtos de higiene pessoal, que contribuem, portanto, que aumentam de plásticos na zona de Faro. Na zona de Faro encontrou 16,6% de microplásticos em Faro e encontra-se no mexilhão 1,5 MPs por mexilhão. Falou, importante, os contaminantes emergentes. Temos vários contaminantes emergentes, em particular os compostos farmacêuticos, produtos de higiene pessoal e as nanopartículas. Estes contaminantes não eram tratados e estão agora uma fonte importante. É importante dizer que os compostos que ela referiu, que os compostos farmacêuticos não são tratados nas estações de tratamento de águas residuais e que, portanto, há um problema de tecnologia a desenvolver e que é preciso resolver
No entanto, estes compostos farmacêuticos aparecem nas ameixas, aparecem nas mães e nos recém-nascidos, tendo ela depois posteriormente salientado que o primeiro, o filho mais velho, é o que come com 90% dos contaminantes que estão na mãe, através da placenta. Os outros, portanto, já purificou um bocado. Fez propostas de estudo e de avançar, determinou com propostas de melhorar a qualidade dos efluentes, diminuir a poluição atmosférica, suponho que aqui está a falar de barcos e coisas, contaminar as escorrências das cidades para as ilhas, controlar a aquacultura, a qualidade das embarcações, diminuir, entre além de outros aspectos da poluição que elas fazem, o ruído das embarcações, salientou o ruído, e devemos, digamos, sensibilizar a atividade turística, que é uma fonte de pressão sobre a ria. Suponho que com isto resumi o que ela apresentou. O Paulo Cruz, da Agência Portuguesa do Ambiente, sobre qualidade do ar, tem uma visão não tão pessimista ou não tão pesada sobre a situação da ria. No fundo, a visão global dele é que tem vindo a melhorar, demos as voltas, nos últimos 30 anos melhorou bastante, e estão a fazer estudos, e estão a ser feitos estudos, apresentou vários estudos da evolução da ria e do centro cinzento, em particular um estudo com ameixas artificiais que vão absorvendo os poluentes da ria e cujos resultados já estarão disponíveis no site-up. Não nos apresentou os resultados, disse-nos só que esse trabalho estava a ser feito e estava já, digamos, praticamente concluído. Classificou as águas e aí a apresentação dele é que distingue bastante as águas da ria junto à costa, que apanham as escorrências, portanto, próximo de Faro ou Olhão, que está num estado bom, não está, mas disse que as outras mais afastadas estariam num estado excelente. Salientou mais à frente que esta diferença de qualidades de critérios entre a apresentação dele e a da Maria João Bebiano deve certamente a, digamos, parâmetros de análise diferentes e, digamos, tabelas de ajuste e de classificação certamente diferentes, que acho que merece, que é um esquema que merece. Falou que havia alguns problemas de indústria, eu peço desculpa, terei que falar com ele. Portanto, dizem que na zona de Olhão havia um problema de um poluente químico particularmente grave, e que havia na zona de Olhão, proveniente de indústria local. Falou na Ria Formosa sobre a pressão das atividades de recreio e lazer e na criação, portanto, as atividades que fazem pressão sobre a Ria Formosa são as atividades de recreio e de lazer e a criação de bivalves, são as principais. Tem havido uma melhoria, no entanto, a partir dos anos 90. Houve um grande investimento em infraestruturas de tratamento, de diretivas europeias que obrigaram a controlar a qualidade dos efluentes e promulgadas, as estações de efluentes são, mais ou menos, tratamento de efluentes são relativamente móveis. No entanto, a Ria Formosa ainda foi classificada como uma zona sensível fundamentalmente pela contaminação bacteriológica que tem. Referiu um estudo do IPIMAR, no Pepinos, sobre esse assunto. Metais e ameijas, os metais têm diminuído, tanto em Faro e Olhão, as ameijas os têm controlado e têm diminuído nos últimos anos. No entanto, ainda há. Foram reduzidas as situações de maior contaminação. No entanto, considerou que as pressões sobre a ria do Parque de Gaza, temos o setor urbano e as escorrências das cidades e da poluição urbana e da agricultura para as cidades como questão importante. Sobre as indústrias, a poluição de via industrial, ele diz que tem diminuído muito, fundamentalmente porque a indústria desapareceu. A indústria de farinha de peixe desapareceu ou passaram a ter tratamento próprio e, portanto, deixaram de poluir. Portanto, há fundamentalmente uma visão otimista que está. No entanto, a agricultura continua a ter arrastamento e deficiência dos solos, com contaminação de águas subterrâneas, em particular Campina de Faro, que foram consideradas zonas sensíveis e têm um plano, estão a ser acompanhadas com um plano de boas práticas. Portanto, as estações são boas e depois há um problema, eu salientou o problema da estação da Quinta do Lago, da etarde Quinta do Lago, que descarrega para uma zona de pequena renovação de água. No entanto, está a ser controlada para que os efluentes dessa estação de tratamento venham a ser reutilizados e não descarregados para a ria. Falou ainda que quando chove muito, existe um problema que não está resolvido, que é quando chove muito, há muitas redes não separativas e, portanto, as estações recebem água a mais e se despejam um pouco para a ria. Eu suponho que com isto resumi as duas intervenções dos dois nossos oradores sobre isto. Depois perguntas fundamentais, ou algumas perguntas, cuja resposta, mas agora tenho perguntas e respostas. Ria Formosa, ecoturismo,
O papel das escolas, a resposta foi muito vaga, mas que há um papel importante das populações na educação e no desenvolvimento de controle da poluição da Ria Formosa. Sobre o impacto do aumento da aquacultura, a resposta que ouvimos foi que deve ser avaliada, que, pelo que eu percebi de Pedro Cuja, a aquacultura na Ria não está a aumentar. Depois há de confirmar ou não se isto é verdade, mas não está a aumentar, está controlada mais ou menos, mas que João Mediano falou da importância dela na questão dos antibióticos e dos fármacos que são usados na aquacultura e que ficam na Ria. Mais uma vez, este problema dos fármacos é importante. Depois, o professor falou, também foi respondida a questão da localização das estações de aquacultura, em particular a zona do Olhão, portanto, a aquacultura em zonas de maior poluição sensíveis. O problema de desenvolvimento nota que se recreia a abertura de navios de cruzeiro. Não há controle, foi dito que as embarcações que produzem águas residuais não são controladas, estão a ser desenvolvidos trabalhos para fiscalizar e controlar os seus efluentes. Falou também do impacto das embarcações, dos cascos, foi João Mediano, dos cascos de microplásticos dos cascos das embarcações. A pergunta sobre os impactos dos efluentes das Ilhas Barreira que descarregam os efluentes para a Ria, a resposta foi a maior parte das casas das Ilhas Barreiras estão ligadas às estações de tratamento, as de Faro à estação do aeroporto, as das outras ilhas à Iatar, da zona industrial de Olhão. Haverá, no entanto, algumas casas clandestinas sem tratamento, mas que isso terá que ser, está em estudo e em avanço. Barra de Cacela Velha, foi a pergunta sobre isso, está em avaliação uma solução para o problema da Barra de Cacela Velha, não. Plásticos. A João Bebiana informou que os plásticos têm uma proveniência da acumulação de plástico azul, não sabem ainda porquê, está em estudo, mas deve ser a cor do mar, não faço a mínima ideia. Perguntou quais são os compostos orgânicos e como é que são regulados, a resposta foi já foi falada muito, foi salientado o Voltaren, que é um grande poluidor e um produto preocupante na Ria que é detectado em quantidades sensíveis. A sociedade foi perguntada qual é a sensibilidade de fiscalização das descargas, a APA assumiu a responsabilidade, embora a GNR tenha uma divisão de ambiente que também participa. Na altura, a APA não se conhece, digamos, a existência frequente de descargas irregulares para a Ria e que 90% das estações cumprem mais de 90% os seus objetivos. Não abrevia. Foi dito também que havia falta de avaliação do impacto das embarcações na Ria, em particular de gases de motores e micropartículas dos cascos. Sobre novos projetos, não sei o quê, no fundo não há grandes novos projetos no parte da APA, a não ser o problema da ETAR, da Quinta do Lago, que está em projeto de estudo. Foi depois salientada a questão do problema do mercúrio e dos metais. O atum apresenta níveis de mercúrio, mas a origem do mercúrio nos atuns não é local, ele virá de outros sítios. E portanto, o outro problema que foi salientado, volto a dizer, é a zona de Olhão, da ETAR de Olhão, ou 3, a atividade de criação de bivalves está proibida. O problema está nas sequências de Olhão e não nas ETARs. Portanto, o problema estará em estudo esse problema. Mas, com isso, suponho que resumi as perguntas que foram feitas. E a toda a questão. Resumiste, sim, senhor. Isto vai passar a escrito. Maria João, diga. Eu queria só corrigir uma coisa que o João diz. Os fármacos não é... os fármacos, obviamente, as pessoas tomam os fármacos, mas o que se encontra nas pessoas são os outros contaminantes. É só uma questão da frase dele não estar... sim. Mas falaste também... Metais, ou outros fármacos? Metais e compostos orgânicos e pesticidas, que são esses que se encontram nas pessoas. Pesticidas, pronto, ok. Ok, portanto, por outro lado, eu também gostava de dizer que a situação melhorou ao longo destes tempos. O VADMEC das estações de tratamento, ou seja, aquilo que a legislação manda fazer, é muito diferente destes poluentes que eu falei aqui, que ainda estão a ser objeto e que se calhar vão ser incorporados na revisão da legislação que o Paulo falou, porque relativamente aos parâmetros que é obrigatório fazer tratamento, muitos deles são muito diferentes daqueles que eu apresentei. Portanto, são outros e nesse sentido,
são cumpridos, mas na generalidade, e aliás os dois, no aspecto dos metais, os valores são coincidentes, então melhorou bastante e, portanto, a não ser aquele caso pontual de Olhão e que tem a ver com o resto, mas na realidade nós temos que olhar aí para aquilo que a legislação aí está a ser desenvolvida para estes contaminantes. Muito obrigado. Maria João, sei que ainda temos duas perguntas escritas por responder. Estamos a chegar à hora de fecho desta reunião, que quanto a mim tem corrido muito bem, pese embora a minha inépcia. Eu dizia, Rafaela, temos duas perguntas ainda. Podes cuidar, se faz favor. Pergunta do André Ponte, via Facebook. Uma última questão, se possível. Sendo as artes da pesca uma das principais fontes de poluição marítima, a quem caberia organizar sessões de sensibilização para as comunidades pescatórias locais para alterar essa prática? Paulo? Diria que cabe a todos, as associações de armadores. A própria, como é que se diz? Há uma entidade que está a desenvolver isso, inclusivamente a Doca Pesca está a desenvolver isto, inclusivamente a colocar até contentores nas embarcações por causa do plástico e, portanto, a Doca Pesca está a fazer ações de sensibilização dos pescadores e na comunidade pescatória na generalidade. Há várias iniciativas, a Associação na Colatra há uma associação que também tem promovido a sensibilização dos pescadores. A APA tem tido também ações de sensibilização e de educação ambiental nesta matéria, não só focalizada na ria, mas noutras áreas do Algarve, e, portanto, julgo que esta informação vai chegando. E temos uma última questão, antes de eu agradecer em nome da Civis ao Paulo Cruz e à Maria João Biano, brilhantíssimos, ficam já os agradecimentos, e a todos os participantes. Temos uma última questão da Cândida Chin, não é? Estou a dizer bem, espero. Qual a capacidade de carga de nutrientes, químicos, etc., da Ria Formosa, de forma que a vida selvagem e a atividade comercial não seja afetada? Isto tendo em conta que 30% da água não é renovada pelo mar e a grande entrada de carga biológica e química. Bom, eu aproveito para fazer já um comentário que em relação à eutrofização, há pouco não, mas nos anos 2000 a questão do balanço de nutrientes na ria foi alvo desse estudo, foi promovido pela Universidade e que teve inclusivamente um suporte em termos de modelos matemáticos, e chegou-se à conclusão que em grande parte dos meses do ano não havia excesso de nutrientes na ria. Aliás, até em alguns meses havia déficit. Os nutrientes, obviamente que muitos têm origem na atividade humana, mas também os de origem natural, portanto, arrastados pelas águas da chuva. Por isso, a ria e os estuários são zonas tão ricas e com tão elevada produtividade, não é? Por acaso temos tantos bivalves, etc., que se alimentam de microalgas, e essas microalgas resultam da fotossíntese, mas necessitam também de nutrientes para se desenvolver e crescer. E, portanto, a situação em termos globais, a ria não está considerada como um sistema em processo de eutrofização, sem prejuízo que em zonas fechadas, e existem muito, e quem conhece a ria sabe que há zonas, algumas delas associadas a atividades aquícolas, pisciculturas, à própria salinicultura, com canais e com tanques que não têm a mesma renovação de água. E, portanto, nessas zonas pode haver situações mais em que se ocorrem volumes de algas e situações de eutrofização. Como eu disse também, na zona poente, os chamados fundos de saco, em que a renovação é menor. Mas em termos globais, que não fique com a ideia de que a ria tem problemas de eutrofização.
E com isto esqueci um pouco mais, já também fala aqui da questão da capacidade de carga. Pois a capacidade de carga, não sei, a professora poderá ajudar-me, o que normalmente se avalia é a resposta do sistema, quais são as concentrações e as manifestações de algumas concentrações, nomeadamente a produção de algas, que no caso dos nutrientes. Sendo certo que muitos destes poluentes, nomeadamente os metais, se acumulam nos sedimentos e, portanto, e acabam por se... o que se mede hoje pode ter sido libertado para o meio já há muitos anos atrás. E só ao longo do tempo é que esse decaimento, mesmo que cessem todas as fontes de contaminação, isto vai manter um histórico, vamos ter um passivo durante bastante tempo. Portanto, vai havendo um decaimento mais lento no tempo. Maria João, quer acrescentar? Pois eu queria, a capacidade de carga é possível medi-la através de modelos, mas temos de entrar em linha de conta também, como o Paulo disse, quer na água, quer nos sedimentos, quer na parte biológica. Portanto, é uma coisa que é mais difícil de calcular. E de qualquer maneira, tal como o Paulo disse, nós não conseguimos, mesmo que eliminemos as fontes, a parte que está nos sedimentos e que pode ser suspendida é preocupante, especialmente nas zonas junto às cidades. E, portanto, a tal zona tampão que foi aqui focada antes, é uma zona contaminada que vai manter-se durante certo tempo, a menos que se resolva retirar a parte dos sedimentos, que não poderão depois, que terão que ser tratados em terra. Mas isso é uma operação do ponto de vista económico, muito complicada, mas pode ser a opção. Tem que se compatibilizar qual é o valor económico da RIA, como é que nós podemos melhorar a parte do valor económico para manter ou aumentar a produção dos bivalves. Isto são tudo contas que têm que ser feitas e depois, em paralelo, a parte da capacidade de carga, até onde podemos ir para melhorar, porque a situação será com certeza tentar produzir mais, retirar da RIA uma maior riqueza sem estragarmos. E, portanto, isto são tudo cálculos que têm que ser feitos de um lado e do outro, tendo em conta a sustentabilidade e a parte económica relacionada. Muito obrigado. Cabe-me encerrar este encontro, esta reunião. Eu gostei muito. Tenho aqui uma mensagem da Alice a dar-nos os parabéns pela iniciativa e a propor que o resumo feito pelo João Brandão possa vir a ser enviado aos participantes. Nós vamos ver isso com a direção, mas eu não creio que isso seja problemático, não é? Deve ser um problema. Tens a lista dos participantes? Temos a lista dos participantes. De quem esteve a ver no Facebook, a assistir e não sei o que, não tens. Não sei, isso são minúcias que devias guardar para a reunião da direção, não era para estarmos a tratar aqui com estes amigos todos. Será publicada no Facebook, será colocada no Facebook, informada às pessoas. Sim, muito obrigado à Rafaela, minha parceira nesta apresentação, que me salvou aqui a vida várias vezes. Obrigado, Rafaela Schaeffer. Ao Paulo Cruz, a Maria João Bebiano Brilhantes, a todos os participantes em geral. Tá? Obrigada também a Carla Martins, que leu as perguntas do Facebook e mandou para a gente. Está bem. Muito obrigado. Um grande abraço para todos e vamos nos vendo por aí. Mais brevemente do que estão a imaginar. Muito obrigado. Também foi um gosto estar aqui presente e estarei disponível para qualquer esclarecimento. Eu também agradeço, dando nota que, obviamente, este tema dava para muitas horas, porque acredito que alguns assuntos possam ter sido aflorados apenas pela Rama, mas haverá outras oportunidades. Obrigado. Claro que sim. Grande abraço a todos.